Brasil, que esse ano está na presidência dos BRICS, fala em cúpula de ministros das Relações Exteriores que os BRICS podem ser a solução para um mundo que está falhando, tanto nas questões comerciais como também nas questões de guerra. Será que o Brasil tem razão? Falar um pouquinho também, galera, sobre a proximidade de Estados Unidos e Rússia cada vez maior, votando junto na Assembleia e também no Conselho de Segurança da ONU, com Marco Rubio falando que a paz depende das condições que vão ser impostas pelos russos e até mesmo um acordo envolvendo a cessão de alumínio, uma tentativa de baixar o preço para os Estados Unidos para controlar a inflação e até mesmo uma redução de 50% dos gastos militares. Será que então eles concordam em todos os pontos? Já adianto para vocês que os russos alegam que o Trump mentiu ontem na reunião com Emmanuel Macron e que não apoiam forças de paz europeia em solo ucraniano. Será que isso pode dar um problema na amizade entre Putin e Trump? Falar um pouquinho também, galera, sobre os franceses que garantem que eles podem sim controlar, vamos colocar assim, o guarda-chuva nuclear que vai proteger o continente europeu, já que há uma ameaça dos americanos tirarem os seus equipamentos e os seus financiamentos para a Europa. A eleição de Friedrich Merz na Alemanha pode acelerar muito mais esse processo e beneficiar os franceses. Para finalizar, falar também um pouquinho sobre a polêmica envolvendo os servidores públicos federais dos Estados Unidos e Elon Musk, que está ameaçando demitir os servidores se eles respeitarem uma medida feita pelas agências públicas americanas. O que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje está rolando uma cúpula, na verdade assim, uma cúpula secundária, porque a principal reunião de fato vai acontecer no final do primeiro semestre, a cúpula dos BRICS, organização que esse ano tem o Brasil na presidência e que vai focar praticamente todas as suas principais atividades no primeiro semestre, porque o segundo semestre o Brasil também está na presidência ou na liderança, só que agora da COP30, lembrando que vai ser uma COP com muitos desafios, com uma possível debandada de países importantes, com a grande referência sendo, claro, a possibilidade de abandono dos Estados Unidos. Mas voltando à cúpula dos BRICS, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, é o nosso ministro das Relações Exteriores, ele liderou ali, né, o movimento do Brasil, falando quais são os anseios do Brasil acerca dessa cúpula dos BRICS, que, lembrando, está desafiando o Trump, porque o Trump colocou que se os países pleitearem uma substituição do dólar enquanto moeda de trocas comerciais, ele pode taxar em 150% esses países. Cada hora ele fala um dado diferente, né? A última vez ele falou em 150%. E o Brasil já tinha abandonado, junto com os russos, a ideia de uma moeda comum, mas aparentemente queria incentivar o uso de moedas locais para trocas comerciais. Ou seja, sei lá, uma negociação entre Brasil e China, ao invés de ser mediada pelo dólar, seria mediada em yuan, ou talvez em reais, muito possivelmente yuan, claro, com os indianos com rúpias, com os russos em rublos e por aí vai, né? Mas o Mauro Vieira, dentre outras questões, ele teceu grandes críticas à própria diplomacia e à geopolítica internacional, alegando que a ONU, por exemplo, tem mostrado limitações cada vez mais evidentes e há um número alarmante de conflitos armados pelo mundo. Ele não se referiu propriamente à questão de Israel, à questão de Taiwan ou à questão Rússia-Ucrânia, mas deu aquela indiretinha e inclusive colocou que o pós-Segunda Guerra Mundial foi um contexto geopolítico em que o mundo tentou precaver possibilidades de novas guerras e grandes crises econômicas causadas por um protecionismo exagerado. E de fato é verdade. Poxa, as conferências do pós-guerra, seja de Bretton Woods para as questões econômicas, Potsdam, Yalta, a Conferência de São Francisco da criação da ONU, enfim, né?
todas elas foram pensadas para fazer com que os países sentassem às mesas de negociação e não viessem às vias de fato. Deixa eu conversar com o meu coleguinha, né, com o meu país aqui, outro país, antes de eu querer fazer algum tipo de retaliação. Só que cada vez mais os países estão abandonando esses organismos multilaterais em detrimento de um nacionalismo. E ele citou claramente a ONU, que hoje não consegue mais precaver essas guerras mundiais e precisa de uma reforma, posição que é defendida pelo Brasil há bastante tempo. O Brasil fala que o Conselho de Segurança da ONU, que é o organismo mais importante da organização, ele é formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial mais a China e que não representa os anseios geopolíticos atuais. Poxa, o continente africano, que é o continente que mais tem conflitos, você não tem um representante, um mínimo representante africano no Conselho de Segurança? Cadê o representante da América Latina? Aí o Brasil, claro, quer se inserir nessa, né? Então a gente fala da necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU e também os organismos multilaterais, se referindo que hoje uma das grandes mazelas é o protecionismo, e alegou inclusive em que os BRICS serão uma grande resistência ao protecionismo internacional. Não citou nominalmente, claro, os Estados Unidos, mas a gente já teve críticas do Lula, já tivemos críticas agora do Mauro Vieira, alegando que os Estados Unidos, com essas medidas de protecionismo em relação ao alumínio, em relação a aço, em relação à indústria farmacêutica, automotivos, tende a causar uma desestabilização do comércio mundial. E que, aliás, a OMC, que deveria precaver que esses grandes protecionismos acontecessem, não vem respeitando, não vem fazendo o seu papel. E aí, pessoal, o Brasilzão tá certo nessa? Vale lembrar que os BRICS, eles têm um papel cada vez mais significativo. Poxa, só com a entrada agora dos novos membros, corresponde a quase 40% do PIB mundial e também cerca de 50% de toda a produção energética do planeta. Ou seja, além de questão populacional, enfim, né? Os BRICS cada vez têm um peso mais significativo para as discussões geopolíticas internacionais. Enquanto isso, a gente vem percebendo também que Estados Unidos e Rússia vêm demonstrando um carinho, entre aspas, um apoio cada vez maior. Eu destaquei com vocês que, na minha visão, são 3 motivos principais. Primeiro, inserir a Rússia no mercado mundial. Pô, galera, isso é muito importante para os Estados Unidos, que vem passando por um processo de inflação. Eu até coloquei para vocês que o governo Trump ele teve uma queda da sua avaliação muito por conta do aumento da inflação dos Estados Unidos. Claro que assim, né? Talvez não seja a culpa do Trump, já que ele entrou, sei lá, faz questão de um mês. Mas existe uma inflação acumulada nos Estados Unidos e a população americana prevê que essas medidas protecionistas, que medidas, por exemplo, de queda da arrecadação, porque tende a reduzir os impostos, mesmo que a longo prazo possa trazer algum tipo de benefício para a população americana ou para a economia, em curto prazo tende a gerar um processo inflacionário, de desconfiança do dólar, dentre outras medidas. Então, ele precisa combater a inflação e colocar a Rússia no mercado mundial, seja na questão do trigo, na questão das commodities, na questão dos combustíveis fósseis, seria essencial para baixar o preço desses produtos. É fato que hoje o Trump não considera a China como o principal inimigo dos Estados Unidos. Aliás, não considera a Rússia, e sim os chineses como principais inimigos. E talvez a tática de aproximar o Putin do Trump e afastar o Putin do Xi Jinping possa ser uma tática válida. A gente vai discutir aqui no vídeo, por exemplo, que aparentemente Trump e Putin aceitam reduzir em 50% o orçamento militar, mas os chineses já negaram essa proposta. Pode ser que essa seja a intenção do Trump realmente, e a própria questão do acesso aos minerais terras raras. Essa questão está muito dúbia na geopolítica internacional, inclusive na própria mídia americana. A gente sabe que os minerais terras raras, eles são minerais super relevantes para a produção de equipamentos eletrônicos, tecnológicos e também para a indústria de defesa. Hoje são quase monopolizados pelos chineses. Era cerca de 70% da produção e 85% do processamento. Então, os Estados Unidos, em plena guerra comercial com a China, óbvio que tem medo, né, ou quase guerra comercial, que a China possa sancionar os americanos em um produto tão estratégico. Então, ter acesso às terras raras seria sensacional, né? O Zelensky, por exemplo, já falou que não reconhece a dívida que tem com os Estados Unidos, porque, na verdade, o Biden fez uma doação e não um investimento para os americanos. A gente tem negociações acontecendo entre Estados Unidos e Ucrânia numa tentativa de reaver parte desse dinheiro. O próprio Trump colocou isso na sua própria rede social hoje.
aproveitou para dar uma indireta, novamente chamando, né, o Justin Trudeau de governador do Canadá, mas isso é outro momento, né, falando que o Canadá tem que se anexar aos Estados Unidos, enfim. E aparentemente, enquanto você pega a mídia, como o New York Times, por exemplo, falando que o acordo está muito próximo, a CNN também dos Estados Unidos alega que o Zelensky só aceita fazer algum tipo de acordo se houver garantias de segurança. Os Estados Unidos estão resistindo a colocar algum tipo de cláusula que fale sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Fala muito mais de uma proposta de cooperação, com os Estados Unidos fazendo investimentos nos minerais, terras raras, infraestrutura, geração de emprego, do que exatamente uma questão de segurança. Entende? Sabe quem pode suprir esses minerais terras raras caso a Ucrânia não aceite? A Rússia. A Rússia tem hoje, segundo as informações do Estado russo, a quinta maior reserva do planeta. E, por enquanto, são reservas pouquíssimo utilizadas. Até porque a Rússia não teve tanto capital para fazer investimentos, produções e tal, e sabe que esse tipo de parceria seria bom para os russos, para a geração de empregos, pagamento de impostos, parte da renda mesmo, né? Ficando com os russos, e poderia ser interessante para os Estados Unidos. O Putin considera fazer esse acordo de terras raras, não só com as terras raras no solo russo, mas também nas áreas que foram invadidas pela Rússia na Ucrânia, que são regiões riquíssimas, não só do ponto de vista pedológico, né, ou seja, de solos, mas também do ponto de vista geológico, da riqueza mineral, dos recursos minerais que lá existem. Ou seja, talvez para o Trump seja interessante se aproximar do Putin, já que está mais fácil a garantia das terras raras por meio da Rússia do que exatamente pela própria Ucrânia. Então, esses são os motivos principais dessa aproximação. E por conta disso, a gente teve algumas situações, assim, muito inusitadas. Por exemplo, ontem eu cheguei a comentar para vocês que na Assembleia da ONU, a Ucrânia fez uma resolução, que foi inclusive aprovada pelos 193 países, mas que alguns países votaram contra, inclusive Rússia e Estados Unidos, alegando que era a resolução que condenava o Putin e a Rússia, e que os americanos não concordavam com isso. A mais à tarde, no mesmo dia, os Estados Unidos propôs uma resolução, só que não aí na Assembleia Geral da ONU, e sim no Conselho de Segurança. 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, sendo que os 5 permanentes têm poder de veto. Essa resolução foi votada e foi aprovada. E era uma resolução que foi aprovada pelos russos e pelos Estados Unidos, já que pedia pelo fim da guerra, mas não condenava nem o Putin e nem a Rússia. Para vocês terem uma noção, a gente teve dos membros permanentes França e Inglaterra, que se abstiveram, não votaram, e Dinamarca, Grécia e Eslovênia, que fazem parte do Conselho Rotativo, pelo menos no momento, né, mandato de 2 anos, que também se abstiveram. O resto aprovou. Ou seja, uma resolução no Conselho de Segurança, o órgão mais importante da ONU, que não vetou, aliás, que aprovou uma resolução que não condena os russos. Inclusive, a representante dos Estados Unidos foi bem clara, tá? Nós aprovamos uma declaração histórica simples, que olha para frente e não para trás, que o único objetivo é acabar com a guerra. Ou seja, sem condenações. Não vamos ficar aqui pegando, né? Pô, se a Rússia invadiu, se feriu os direitos humanos, se a Ucrânia também fez o mesmo, enfim. Vamos olhar para frente e negociar a paz. Penso que é uma situação que agrada muito mais os russos do que os ucranianos, claro. O próprio Marco Rubio, por exemplo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, pediu para os russos: olha, a gente precisa que vocês descrevam quais são as suas necessidades para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia. Poxa, cara, os Estados Unidos, o Putin, o Trump, falaremos daqui a pouco, ele se negou, por exemplo, a chamar o Putin de ditador. E aqui eu não estou questionando se está certo ou se está errado, mas é fato que era a visão do Biden, que é a visão dos países europeus. O Macron até tem uma risadinha, né, quando ele falou isso, porque ele chamou o Zelensky de ditador, mas não chamou o Putin, por exemplo, de ditador, tá? O Marco Rubio, ele garantiu que ele precisa ouvir os russos quais são as suas demandas. Professor, mas eles já fizeram uma reunião, Marco Rubio e Sergei Lavrov. O Marco Rubio garantiu que a primeira reunião ela foi apenas para saber se os russos tinham interesse de negociar uma paz. E o que ele ouviu é que os russos estão extremamente dispostos a negociar esse processo de paz, só que acha que os ucranianos não querem exatamente a mesma coisa. Claro que, né, o que a Rússia considera como paz não é exatamente o que a Ucrânia considera como paz. Então existem visões muito díspares, muito diferentes desse processo de negociação. O Marco Rubio falou que agora chegou o segundo momento de ouvir as demandas russas. Professor, por quê? Eles vão obedecer todas as demandas dos russos? Penso que não. Mas também já foi falado, o próprio Trump falou isso,
que o Putin que vai dar as cartas do jogo na negociação, porque hoje a Rússia controla 20% do território ucraniano e a Ucrânia não oferece nenhum tipo de resistência, não tem uma carta na manga para a negociação. Pensou que eles têm Kursk, que é um território hoje, né, que pertencia à Rússia e está invadida pelos ucranianos. Mas é a única carta na manga, entende? Então os russos têm muito mais poder de convencimento. A proximidade entre os dois países está tão grande, cara, que eles estão negociando, inclusive, um pedido do Trump. O Trump falou, semana passada, inclusive, por meio do Pete Hegseth, que é o secretário responsável pelo Pentágono ali, que o Pentágono vai ter que reduzir os seus gastos. Ele fala inicialmente em 8% ao ano, no maior gasto militar do planeta, que corresponde só aos Estados Unidos, a cerca de 40% de todos os gastos militares. A ideia dos Estados Unidos, com o Dodge, com o Elon Musk, enfim, é tentar tornar o que eles chamam de um Estado mais eficiente, reduzir os gastos. 8% é coisa pra caramba, hein? Só que num contexto de ameaça nuclear, corrida armamentista, China se armando, Rússia se armando, os Estados Unidos não querem, claro, reduzir os gastos militares sozinhos. Isso o Trump, né? O Putin está a fim de reduzir os gastos militares? O Putin declarou publicamente que sim, que ele vê com bons olhos reduzir em até 50% os gastos militares de Rússia e Estados Unidos. E falou, inclusive, que o Xi Jinping, a China, também estaria disposta a conversar sobre a proposta. Aparentemente, a China não está não, tá? A China já respondeu e alegou que não aceita essa proposta de redução de 50% dos gastos, alegando que é um absurdo os Estados Unidos, que representam 40% dos gastos, quererem que outros países reduzam de maneira proporcional os 50%. Além do que, quando a gente fala em arsenal nuclear, poxa, a Rússia e Estados Unidos controlam quase 90%. Por que a China vai ter que se desnuclearizar da mesma maneira ou com a mesma intensidade que Rússia e Estados Unidos? Percebe um possível racha? Talvez não racha porque é muito forte, claro, né? Poxa, recentemente eles alegaram uma parceria estratégica durante décadas aí. Mas um afastamento, uma possível tentativa de cisão que os Estados Unidos estão querendo fazer entre os russos e os chineses. Será que vai dar certo? É a questão. Outra proposta, além dos minerais terras raras, a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos estão sofrendo bastante com alguns produtos estratégicos. Por exemplo, a gente comentou, os americanos vão taxar o aço e o alumínio internacional. Proposta que vai entrar aí, galera, na proximidade, nas próximas semanas. A Rússia tem uma grande produção de bauxita, de alumínio. Já deixou claro, tá? Segundo o governo Putin. O que a gente quer agora é fazer com que a gente forneça para os americanos cerca de 2 milhões de toneladas de alumínio, com uma tentativa de estabilizar os preços nos Estados Unidos. O próprio Trump colocou que a tendência é que o futuro tenha grandes transações de desenvolvimento econômico entre Estados Unidos e Rússia. Inclusive colocando, né, como eu falei para vocês, o Putin, que a Rússia tem muito mais vantagens do ponto de vista de minerais terras raras, tão benquistos pelos americanos do que os ucranianos. Para que fazer um acordo com eles? Entende? Ou seja, o que dá a entender é que, pelo menos no futuro próximo, a parceria Rússia e Estados Unidos vai crescer bastante. Só que tem, assim, né? Como eu sempre falo, geopolítica é muito volúvel, geopolítica é o mundo dos interesses. Eu sempre falei para vocês que esse acordo China e Rússia era legal para os dois, enquanto os dois concordassem com todas as questões, né? Se você pegar o passado histórico, existem áreas de disputas, existem tentativas de influência, já que a Rússia quer ser mais imperialista que os chineses e vice-versa, né? São duas potências que acabam se bicando em alguns pontos. Essa parceria Rússia e Estados Unidos, recente, que vem se formando, esse amor, né, entre aspas, entre Trump e Putin, talvez seja ainda mais instável, porque existem interesses muito díspares. Por exemplo, tivemos ontem uma reunião entre Trump, aliás, entre Trump e Macron, que, assim, embora tenha tido algumas gafes, né? Poxa, o Trump foi falar ali sobre os gastos, falou que os europeus vão reaver o dinheiro, o Macron interrompeu. O Trump falou, não, na verdade a gente doou ali, nós somos os maiores doadores, inclusive superamos os americanos. Aí o Trump, se você pensa assim, né? Então teve alguns entraves, algumas gafes ali cometidas pelos dois lados, mas assim, a sensação que ficou é que pelo menos em alguns pontos o próprio Macron falou que o processo de paz pode começar a sair nas próximas semanas e o Trump também falou coisas muito parecidas.
A gente teve até uma fotinho que o Macron postou, que tá ele da janela do carro dando um tchauzinho assim, ó, pro Trump do lado de fora do vidro. Cara, é uma cena bonitinha, né? Fofinha, entre aspas. A gente teve declarações colocadas pelo Estado americano falando que, poxa, agradeço, porque, enfim, né, a França, ela apoiou o movimento de independência dos Estados Unidos frente ao Reino Unido, com toda aquela ideia, né, também pregada pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, que veio só depois, claro, da independência americana. Mas, enfim, houve uma ligação ali no contexto do século XVIII entre franceses e americanos no contexto de independência dos Estados Unidos. Então, retomou todo esse passado histórico de ligação entre os países, mas com grandes divergências, né? Risadinhas do Macron, enfim, né? Pois bem, um dos pontos que aparentemente estava acertado é que o Macron falou que um dos objetivos da França com os outros países europeus é colocar uma espécie de missão de paz na Ucrânia. A ideia não é estabelecer um cessar-fogo, uma espécie de zona tampão, e haveria, então, tropas europeias ali posicionadas. E o Trump falou, poxa, não vejo problema. Inclusive, acho que o Putin também aceitaria, afinal, eu já falei essas mesmas palavras para ele e ele aceitou numa boa. Aparentemente, houve discordâncias aí, hein? Um dos dois está mentindo. Ou, sei lá, o Putin fala uma coisa para os seus ministros e outra coisa para o Trump. Pode ser também. Porque a gente teve, por exemplo, o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocando que, assim, isso não vai exatamente acontecer. O Peskov falou que há uma posição sobre esse assunto que já foi dita pelo Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, e que ele não tem nada a comentar ou acrescentar sobre o assunto. Quando a gente vê o que o Sergei Lavrov falou, ele falou que essa disposição de militares será uma ameaça direta à soberania da Rússia, mesmo que esses militares europeus operassem com a bandeira diferente, com a bandeira de uma missão de paz, da ONU, ou seja, não aceitará tropas da OTAN ou tropas europeias em solo ucraniano. Quem será que falou a verdade? Eu até tinha compartilhado para vocês, por exemplo, que os Estados Unidos, segundo as fontes oficiais do Pentágono, estaria considerando mandar tropas brasileiras e chinesas. O Brasil, principalmente, acostumado com missões de paz, na questão do Haiti, o Brasil sempre foi visto, né, como um país do diálogo, país da mediação. Ele é bem quisto pelos russos, parceria com os BRICS, maior comprador de diesel e por aí vai. E também poderia ser um país mais, entre aspas, neutro junto com os chineses para aceitar essa zona tampão. Por enquanto, o Brasil falou que não colocaria tropas para a guerra, mas que missões de paz o Brasil não veria problemas. Quem será que está mentindo nessa, hein? Será que é o Putin? Será que são os assessores do Putin? Será que é o Trump? Alguém falou alguma coisa errada, mas a Rússia não gostou da ideia de tropas europeias em solo ucraniano. A gente teve também, pessoal, informações bem importantes colocadas pelo The Telegraph acerca do guarda-chuva ou do escudo nuclear europeu. A gente sabe que hoje a União Europeia como um todo, ou vamos colocar o bloco europeu para incluir também o Reino Unido, não é uma grande potência militar bélica, principalmente nuclear, tendo hoje França e Reino Unido como esses expoentes. Só que a Alemanha, ela também tem muitos artefatos nucleares. Os Estados Unidos hoje estima-se que tenha cerca de 100 ogivas nucleares espalhadas pela Europa, sendo que 20 são só na Alemanha. Só que a gente vem percebendo, pelas declarações do Pete Hegseth, do Marco Rubio, do Trump, que os interesses americanos vão ser em focar na sua própria defesa e na região também do Índico-Pacífico. O próprio Friedrich Merz, nova liderança agora do bloco europeu, falou que é a hora da Alemanha, da União Europeia ou da Europa como um todo pensar na sua própria defesa em detrimento de uma OTAN que, pelo menos com o governo Trump, parece que vai ficar enfraquecida, pelo menos do lado europeu ali da força. E com isso, o Macron estaria disposto a repassar, segundo o The Telegraph, caças nucleares para manter esse guarda-chuva nuclear, esse nuclear shield aí dos europeus. Segundo a revista, tá? Caso a gente tenha a França deslocando esses caças nucleares, isso mandaria 2 recados para o mundo. Primeiro, que a Europa não precisa dos americanos para conseguir se defender, ou seja, seria uma possível ameaça, contra o Putin, vamos colocar assim, para que o Putin, depois que conseguir uma paz, invadir o território ucraniano e ficar com aqueles territórios, não se sinta disposto a passar também para a Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Alemanha, enfim, né? Ou seja, Putin para por aí, porque a França vai garantir o guarda-chuva nuclear e também um recado para a Grã-Bretanha. A gente sabe que os britânicos também têm as suas próprias armas nucleares,
mas aparentemente, segundo The Telegraph, não está tão disposto assim a compartilhar os seus equipamentos com os outros países europeus. Então, Friedrich Merz foi claro: olha, Grã-Bretanha e França, precisamos de você pelo menos nesse momento, enquanto a gente pretende formar um exército europeu, aumentar os nossos investimentos, gastar cerca de 200 bilhões aí, em questões militares, a Europa vai se fortalecer, mas precisamos da sua proteção nuclear. Será que os franceses e os britânicos hoje têm bala na agulha, entre aspas, para proteger todo o continente europeu de uma possível ameaça russa sem a ajuda dos Estados Unidos? É a questão que se coloca. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma questão interessante envolvendo o Elon Musk e os servidores federais americanos. O Elon Musk, na semana passada, disparou um e-mail pedindo para que cada servidor colocasse alguma das suas atividades que foram feitas ao longo dos últimos tempos para demonstrar que aquele servidor era importante para o Estado americano. O DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, ele promete reduzir os gastos públicos. Então ele está pedindo para que cada servidor fale exatamente o que ele fez de mais relevante para saber se aquele servidor ele é, enfim, essencial, né, para o funcionamento da máquina pública americana ou não. Só que quando um servidor público, inclusive de áreas mais sensíveis de segurança, defesa, tecnologia, comunicação, começa a falar o que ele fez, isso pode compartilhar algumas informações importantes. Não da pessoa, mas sim do Estado americano. Então, o próprio Estados Unidos, a partir de algumas agências federais, falou assim, gente, não respondam, porque as informações podem ser confidenciais. Aparentemente, o Elon Musk, não sei se ele conversou com alguém, com o Trump, enfim, né? Mas ele falou, respondam o e-mail. Se vocês não compartilharem o que vocês fizeram de mais importante nos últimos tempos, para saber se você merece esse cargo público nos Estados Unidos, demissões podem acontecer. Imagina que você é um servidor público dos Estados Unidos. Você responde e-mail do Elon Musk, podendo ferir, por exemplo, dados sensíveis do Estado americano, ou você respeita o Estado americano e desrespeita um pedido do Elon Musk, que é uma figura importante, um conselheiro do Trump. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.